Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou Adriano Santos e nessa videoaula a gente vai ver mais uma dica de componentes que podem ser utilizados junto com o Delphi, FireMonkey e aplicativos móveis. Eu já estou aqui no site da tmssoftware.com, onde a gente vai ver mais uma das suítes de componentes preparadas justamente para mobile. A gente viu em algumas outras aulas, sobre outros componentes dessas suítes, e hoje a gente vai ver exclusivamente os componentes que são utilizados para cloud, para redes sociais, esse tipo de componente. A gente vai ver também que tem um outro componente bem legal que é para uso com código de barras, então muita gente da comunidade tem me solicitado dicas sobre componentes para geração de código de barras, aqueles códigos novos que são os QR Codes, Então a gente vai ver isso dentro dessa videoaula e vamos ver como utilizá-los na prática, tá? Em outras videoaulas. A gente vai ver aqui uma demonstração e eu vou comentar rapidamente sobre alguns desses controles que podem ser utilizados, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro a gente vai ver que componentes são esses, Aqui no site tmssoftware.com, você vai encontrar aqui em Products, vocês têm uma série de componentes e controles de pacotes de componentes que podem ser utilizados no Delphi. A TMS já é antiga do mercado, já trabalha com aplicativos, Muito bem, a gente vai começar aqui primeiro vendo alguns desses controles, Eu vou mostrar aqui para vocês no site da tmssoftware.com. Você vai encontrar aqui em Products, existem uma série de pacotes e componentes que podem ser utilizados não só nas versões de aplicativos móveis, para iOS e Android, mas também existem outros componentes para utilização com a VCL. Então, eu recomendo altissimamente que vocês deem uma olhada, que observem alguns desses componentes, tem muita coisa legal. E a TMS já vem acompanhando a evolução do Delphi há muito tempo já, Inclusive do C++ também. Quem programa em C++ Builder, também existem alguns componentes para essa plataforma, para essa linguagem de programação, ok? O que a gente vai ver aqui é o FMX Cloud, ok? Esses componentes, eles são muito interessantes porque possuem uma série de controles que podem ser utilizados para que a gente possa trazer informações de redes sociais para os nossos aplicativos. É bastante comum aí você querer, de repente, fazer um login no seu aplicativo utilizando o login do Facebook, ou fazer uma publicação no Twitter, enfim, tem uma série de componentes para fazer isso aqui, tá? Se a gente olhar aqui a suíte, serviços do Google, serviços da Apple também, aqui o CloudKit, tem alguns serviços da Microsoft, como o Live Calendar, Contacts. Se você quiser, por exemplo, listar documentos do OneDrive dentro de uma aplicação feita em Delphi, você consegue também. Facebook, LinkedIn, Twitter, enfim, tem uma série de componentes aqui. Inclusive, outros componentes que não são necessariamente redes sociais, como, por exemplo, aqui PayPal, você pode utilizar eles também dentro das aplicações mobile que você está construindo aí na sua aplicação, na sua empresa. Então, tem muita coisa legal aqui. Tem o componente de código de barras também, para gerar código de barras. Então, enfim, tem muita coisa legal, muita coisa interessante, são muitos componentes, eu não consigo falar sobre todos aqui, mas eu consigo mostrar pelo menos um desses componentes para que vocês possam entender um pouquinho como é que funciona esse universo, certo? Então vamos lá para o Delphi e a gente vai ver então algumas dessas novidades aí, certo? Olha só, eu vou minimizar aqui, eu vou para o Delphi, a gente está com a minha máquina virtual aqui com Delphi. Uma coisa muito importante, na hora que você instala os componentes, a suíte de componentes, vocês vão ter aqui todos os exemplos, tá? Então em C dois pontos, se você deixou o caminho default, C dois pontos, usuários, você vai encontrar aqui público, documentos públicos e TMS Software. Então, todos os componentes da TMS, você manteve o caminho default de instalação dos componentes, os samples estarão dentro dessa pasta. Então, TMS Software, no meu caso aqui eu tenho dois pacotes de componentes, que é o Cloud Pack, que é o que a gente vai ver hoje, e também o Pack for FireMonkey, que a gente viu em outras videoaulas. Vocês vão ver o vídeo, o link do vídeo aqui na parte de baixo, tá? Então, olha só, vou lá no Cloud, eu tenho componentes para iOS e Android, também para Windows e macOS X. Então, se a gente olhar aqui a pasta de iOS e Android, olha a quantidade de exemplos que eu tenho. Então, é uma quantidade bastante grande de exemplos de código-fonte já
programados que você pode mexer, pode entender, pode estudar esses códigos-fonte, né? Então, isso para cada um desses componentes que estão disponíveis dentro da suíte de componentes. Aqui também no Windows, também tem um monte de controles, de exemplos com os controles que eu falei para vocês, ok? Então vamos lá, vamos para o Delphi. Eu vou criar uma aplicação nova aqui só para demonstrar, só para mostrar a paleta de componentes. Vamos pegar aqui Blank Application mesmo. Se a gente olhar aqui na paleta, nós vamos ver que a quantidade de componentes é absurda, né? Tem muita coisa legal aqui para a gente mexer. Então, olha só. Aqui eu estou na paleta Cloud. Deixa eu até fechar aqui o Project Manager. Olha só, eu estou na paleta Cloud. Olha só a quantidade de componentes que eu tenho aqui disponíveis. Ó, LinkedIn. Eu tenho aqui alguns componentes para uso de serviços do Google, Facebook, Twitter. Tem rede social aqui que eu nem conheço, né? O Picasa, né? Que é o Google Fotos, né? Agora foi renomeado para Google Fotos. Tem componente também aqui para código de barras, que eu falei para vocês. Tem componente para utilizar o Cloud Kit da Apple. Então, dentro do Cloud Kit eu tenho um monte de serviços da Apple para serem utilizados dentro de uma aplicação mobile. Tem Gmail, tem componente para aquele Google Spreadsheet, né, que na verdade é o Excel do Google, né? Então tem um monte de coisa legal aqui. Eu tenho mais componentes aqui por conta dos componentes do pacote Pack for FireMonkey, ok? Mas basicamente o que a gente vai utilizar são esses componentes aqui, ok? Vamos lá fazer uma demonstração. Eu vou arrastar qualquer componente aqui para a tela, só para a gente poder ver mais ou menos como é que ele funciona, né? Todos eles têm basicamente o mesmo jeitão de funcionar. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o Facebook. O Facebook, a gente não vai conseguir demonstrar nenhum desses componentes porque a gente precisa ir lá na API dessa rede social, normalmente cria-se um aplicativo lá dentro que vai gerar uma chave, né, uma contrassenha, que é o AppKey, que a gente utiliza dentro da nossa aplicação Delphi. Então a gente não consegue demonstrar aqui, tá? Então só para vocês terem uma ideia, ó, a quantidade de propriedades ela não é grande, então é fácil de entender o componente, fácil de conhecer como é que ele funciona de maneira geral. Você tem algumas opções aqui, ó, persistent tokens, que são as sessões, as chaves relacionadas a esse componente específico que eu arrastei aqui, que é o Facebook. Você tem também aqui log, né, o nível de log, como é que vai funcionar, se é um log mais detalhado, se é mais básico. Você tem aqui outros componentes, ó, o Alt Browser, um componente que você pode utilizar para fazer autenticação com a rede social, né? Você não vai abrir a rede do usuário assim, da torta direito, então você pode fazer a parte de autenticação, enfim. Dentro da propriedade app, a maioria dos componentes tem essa propriedade, você vai ter aqui o key, que é a chave, né, e o secret, que são as duas contrassenhas que são utilizadas para se logar no serviço e trazer informação para dentro da sua aplicação, certo? Então, quase todos os componentes funcionam dessa forma. Cada um deles tem uma particularidade, né, completamente diferente, então você precisa estudar cada um desses controles para que a gente possa aplicar facilmente aí na nossa aplicação. Nós temos aqui, por exemplo, Dropbox, né? Então perceba aqui que o Dropbox também tem basicamente as mesmas propriedades, né? Então você vai configurar aqui essas propriedades e evidentemente você vai ter eventos, né? Uma série de ações que você pode responder quando o seu usuário entrar na aplicação e fazer o uso dessa rede social ou desse serviço na nuvem, certo? Eu vou pegar aqui, ó, dar um close all, eu vou abrir um desses exemplos do próprio TMS, né? Então eu vou entrar aqui no File New, Open Project, vou procurar lá o meu projeto em Cloud, ó, tá vendo? Já estou aqui na pastinha. Vou pegar qualquer um deles aqui, porque a gente não é executável mesmo, né? Vou pegar aqui o Facebook Demo, executar. É um exemplo bem complexo, né? Então não dá para a gente ficar falando dele aqui o tempo todo, mas enfim, o exemplo ele traz todas as informações pertinentes a essa rede social. No caso aqui, Load Friends, eu posso trazer todos os meus amigos que estão cadastrados no meu Facebook, posso trazer informação clicando nesse cara aqui, ó, no On Change do nosso list box,
ele vai trazer aqui as informações de perfil de cada usuário. Vai mostrar aqui nesses campos, né, nesses labels à direita aqui, ó, tá vendo? Name, birthday, location, website, enfim, né, vai trazer todas as informações. E se você prestar atenção, olha, eu tenho aqui 3, 4 linhas de código para trazer essas informações. Então, a utilização desses componentes é bastante simples, né? Não tem nada de extraordinário. O legal de tudo isso, né? Você consegue fazer tudo isso através de Delphi puro, você colocar lá fazer as chamadas para os serviços, entender o serviço. É totalmente possível de você fazer isso na mão, no braço, evidentemente. Mas eu já tenho tudo isso encapsulado num componente que facilita bastante a nossa vida e a gente não vai precisar ficar se matando para trazer informação, para testar a informação, para ver se ela é válida ou não, enfim. Já está tudo aqui bonitinho, tudo certinho, encapsulado, com orientação a objeto, abstrato, né? De maneira abstrata. Então, fica muito fácil a gente trazer informação de qualquer rede social, de qualquer serviço que está na nuvem que a gente queira utilizar na nossa aplicação. Se a gente rodar esse exemplo aqui, ó, em determinado momento, eu vou dar um F9 aqui, ele vai acusar um erro que é justamente onde eu tenho que gerar as informações de chave, né? Então, olha só, ele veio aqui no MyUnit, ou API ds.in, que esse arquivo aqui você pode utilizar ele na sua aplicação. Tem uma constante, ó, Facebook App Key, Facebook App Secret. São as duas informações, as duas constantes que eu preciso ir lá na API do Facebook, lá no developers.facebook.com, criar um aplicativo lá, configurá-lo, né? Receber essa API Key e também o Secret e utilizar ele aqui na nossa aplicação. Aí, dessa maneira, você encapsula essas informações dentro do seu aplicativo e aí você consegue acessar normalmente. Então, para testar o exemplo também é bastante fácil, né? Eu não criei nenhum aplicativo lá, não tem essas chaves, então não vou demonstrar isso para vocês. Eu quero demonstrar um outro componente, tá? Vou dar um close aqui, ó. Melhor, eu vou abrir direto porque eu acho que ele já está aqui. Deixa eu só dar uma olhada rápida. Vamos pegar aqui Default Layout. O exemplo que a gente vai ver. Não, eu abri um exemplo separado, né? Então não adianta. Eu vou ter que abrir aqui, dar um close all mesmo. E vou lá na nossa pasta de exemplos. Vou abrir um componente aqui, ó, um controle, né? Aliás, um exemplo. Aqui no Cloud mesmo, só que a versão Windows, Barcode Demo. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse componente, que também é bastante interessante. Muito bom. O exemplo aqui, ele gera tanto o código de barras comum, né, que a gente está acostumado aí em boleto bancário, né, em produtos, etc., quanto aquele novo código de barras que é não é um código de barras, evidentemente, mas o conceito é o mesmo, que é o QR Code, né, aqueles quadradinhos que a gente tem utilizado aí com uma frequência um pouco maior. Então a gente consegue utilizar facilmente aqui o TMS Cloud Barcode One, né, que é o componente que está colocado aqui. Então esse Cloud Barcode, ele é um componente para uso desse tipo de recurso na nossa aplicação. Eu vou executar aqui o exemplo. A gente vai ver que é possível gerar em num único exemplo os dois tipos de código de barras. Então deixa ele executar. Vou minimizar o Delphi para a gente poder ver melhor aqui a aplicação. Olha lá. Então eu posso gerar aqui, ó, uma numeração, que vai ser o meu código de barras, o formato dele, ó, barcode ou QR Code. Eu posso utilizar aqui os tipos diferentes de código de barras, determinar a largura e a altura dele, se vai mostrar texto ou não, né? E vou gerar aqui o código de barras. Então tá aí, ó, ele gerou o código rapidamente para a gente. Eu posso salvar essa imagem que está aqui, enfim, né? Posso gerar também um QR Code. Tá? Então vamos gerar aqui, ó. Lá gerou o QR Code. Evidentemente, ele pode ser utilizado também, ó, para colocar em outras informações. tmssoftware.com. Eu vou gerar aqui, ó. Tá aí, gerou um QR Code com
a informação do meu site, né? Eu posso aumentar também a largura e a altura, né? O formato desse QR Code, ó. Então tem as opções aqui bem definidas, tá? Então a gente pode utilizar facilmente esse componente para gerar do lado da nossa aplicação cliente qualquer tipo de código de barras. Isso é bastante interessante. Então, voltando aqui no Delphi, a gente vai ver, eu vou abrir aqui o código-fonte rapidamente. Get QR Code, ele é um código um pouquinho mais complexo, né, justamente porque eu tenho vários tipos de código ali, mas basicamente o que a gente tem é a modificação de algumas das propriedades de acordo com o que o usuário escolheu no exemplo. Evidentemente, na hora que a gente for criar a nossa aplicação final, eu vou ter ali informações fixas, né? Mas basicamente, olha só, eu tenho aqui as opções, né? Show text, width, o height, né? Que é a altura. Tem aqui também as opções do tamanho de imagem, tá? Se a gente observar aqui, ó, vou dar um F12 aqui. O componente que a gente utiliza aqui, ó, deixa eu só selecionar. Olha só, eu vou utilizar também um outro componente que é o Cloud Image, para poder gerar as imagens dentro desse componente. Então, ele vem junto com o pacote, evidentemente um faz parte do outro. E o QR Code, né, aliás, o barcode aqui, ele tem uma série de propriedades também, tá vendo? Então tem chave, tem seção, tem um monte de coisa legal, tá? Se a gente observar, as propriedades são sempre as mesmas, né? Com a pequena adição de algumas propriedades. Olha só, aqui eu tenho, por exemplo, o Image Type, ou seja, eu posso gerar aqui GIF, JPEG e PNG. Qualquer um desses três formatos, eu posso gerar o código de barras na tela e exibir para o usuário final. Depois eu posso salvar isso numa base de dados, enviar para um servidor na nuvem, enfim, dá para fazer um monte de coisa legal aí, tá? Basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. A programação não é difícil. Eu já tenho métodos específicos para gerar o código de barras, e o restante quem faz é o próprio componente para a gente. Então, voltando aqui no site, eu vou mostrar para vocês aqui novamente o site da TMS. Então, se você tiver interesse, TMS Cloud Pack for FireMonkey são os componentes para utilização de serviços e de redes sociais dentro do Delphi, seja com VCL ou com aplicativos móveis, ok? Essa é a dica de hoje. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.